Vamos iniciar o estudo sobre conhecimentos técnicos falando de esforços estruturais. Uma aeronave, seja ela qual for, está submetida a uma série de esforços em sua estrutura. Os materiais da estrutura devem ser leves e resistentes. Os mais utilizados são as ligas de alumínio, mas existem também aviões feitos com tubos de aço soldados e recobertos com tela. Os mais modernos são os plásticos reforçados com fibras de vidro, carbono ou Kevlar. A estrutura de uma aeronave deve resistir a diversos esforços durante a operação. Os principais estão aqui ilustrados. Clique sobre os botões para conhecê-los. Torção é a força que faz o corpo torcer em torno do seu eixo. Compressão é uma força que provoca o efeito de comprimir um corpo. Cisalhamento é a deformação que sofre um corpo quando sujeito à ação de forças cortantes. Tração é uma força que provoca um alongamento num corpo. Flexão é uma força que provoca o efeito de fletir um corpo. Normalmente, a flexão provoca tração em um lado do corpo e compressão no outro. Sistema hidráulico é o conjunto das partes destinadas a acionar componentes através da pressão transmitida por um fluido, utilizando um princípio da física conhecido como Lei de Pascal. Nesta ilustração, vimos um sistema hidráulico elementar onde se ergue um peso de 20 kg força utilizando uma força 20 vezes menor. Este mesmo princípio é bastante utilizado nos sistemas de freio. Movimente o mouse sobre as partes do sistema e conheça seus detalhes. Existem aeronaves que operam na terra, na água ou em ambas, mas todas têm uma coisa em comum, que é o trem de pouso. Ele se destina basicamente a suportar a aeronave quando não estiver em voo, além de receber o impacto do pouso, proporcionar a frenagem e conferir manobrabilidade no solo ou outra superfície de operação, inclusive no gelo. Eles se classificam quanto à operação, mobilidade e disposição. Clique sobre os botões. Quanto ao tipo de operação, o trem de pouso confere à aeronave a característica de terrestre, hidroplano e anfíbio, além de outros tipos especiais, como os adaptados para operar na neve, por exemplo. Clique sobre os botões. A aeronave que só pousa em terra, pois seu trem de pouso foi projetado exclusivamente para este tipo de operação. Hidroplano é a aeronave que só pousa na água. Observe que a sua fuselagem já serve como flutuador, existindo também os flutuadores que evitam o toque da ponta da asa na água. A aeronave anfíbia é aquela que pousa na água e na terra, pois além dos flutuadores possui também um trem de pouso para operação terrestre. A aeronave que é adaptada para pousar em superfícies específicas, como neste caso a neve. Os trens de pouso se classificam em fixos, retrátil e escamoteável. Os retráteis e escamoteáveis são recolhidos e baixados por mecanismos hidráulicos e, em alguns casos, elétricos. Há também, em muitas aeronaves, sistemas manuais para casos de emergência. Quando eles são baixados, normalmente o piloto fica sabendo através de sinais indicativos na cabine. Clique sobre os botões. A aeronave com este tipo de trem de pouso não o recolhe em voo. Este tipo de trem de pouso não é recolhido integralmente, contudo, a parcela que é recolhida proporciona significativa diminuição do arrasto. Este tipo de trem de pouso é recolhido integralmente e fechado em seu compartimento, não oferecendo arrasto algum. No que tange à disposição das rodas, o trem de pouso pode ser convencional ou triciclo. Clique sobre os botões.
O trem de pouso convencional possui um trem principal e uma bequilha. O trem de pouso triciclo possui um trem principal e um trem de nariz. O conjunto amortecedor, roda e pneu tem a finalidade de absorver o impacto do pouso, proporcionar a rolagem da aeronave no solo e a frenagem da mesma. Escolha o botão e clique. As rodas das aeronaves são confeccionadas com ligas de metais leves. Elas precisam ser desmontadas para a troca dos pneus, que não podem ser colocados à força como nos automóveis. É importante sabermos que existem 3 tipos de rodas: as de 2 metades ou meias rodas, as de flanges independentes com cubo central e as de cubo e flange, em que apenas o flange de um dos lados é removível. É no conjunto da roda que os freios são acionados. O conjunto amortecedor, roda e pneu. No cilindro deste amortecedor é colocado ar ou gás sob alta pressão, a fim de suportar o peso da aeronave, enquanto que a parte de baixo contém óleo. No momento do toque, o fluxo restrito do fluido amortece o choque com o solo e evita que a aeronave pule. Quanto mais próximo do fim do curso, mais rígido se torna o amortecedor. O retorno da haste ocorre devido à pressão do próprio ar e se processa de forma suave devido ao fluxo restrito de óleo. O ponto onde começa o retorno da haste depende da intensidade do impacto absorvido. A tesoura que se vê só serve para manter o alinhamento da roda. Observe a sequência de seu funcionamento. Quanto ao amortecedor pneumático, faremos apenas o seguinte comentário. Ele também contém óleo, como o hidropneumático, mas não tem ar comprimido em seu interior, por isso necessita de uma mola externa ao amortecedor para suportar o peso da aeronave. O conjunto amortecedor-roda. Os pneus podem ser com ou sem câmaras e de alta ou baixa pressão. Alta para pistas pavimentadas ou muito duras e baixa para pistas de grama ou terra. Os sulcos na banda de rodagem facilitam a fuga da água, evitando a hidroplanagem numa pista molhada. Na confecção dos pneus, são utilizadas lonas que se destinam a reforçar a sua carcaça, conferindo-lhe a capacidade de suportar o peso da aeronave e a pressão de ar em seu interior. A banda de rodagem deve resistir aos esforços de fricção ao tocar o solo e durante a frenagem. Os 2 tipos principais de freios são o freio a tambor e o freio a disco. Clique sobre o tipo de freio desejado. Este tipo de freio é constituído por um tambor ao qual está fixada a roda. Durante a sua aplicação, 2 sapatas ou lonas de freio são pressionadas por um cilindro hidráulico contra o lado interno do tambor, provocando atrito entre eles, proporcionando assim a frenagem da roda. Clique sobre o botão e saiba mais sobre o seu funcionamento. Na condição freio livre, as sapatas ficam afastadas do tambor pela ação de uma mola. Quando o freio é aplicado, o fluido hidráulico é injetado dentro do cilindro do freio, que comprime as sapatas de encontro à superfície interna do tambor. Os 2 tipos principais de freios. O freio a disco é constituído por um disco que gira juntamente com a roda. Quando o freio é aplicado, o fluido hidráulico faz com que as pastilhas façam pressão sobre ambos os lados do disco, freando a roda. Clique sobre o botão. A ilustração mostra o conjunto de freio a disco com as pastilhas nas posições de repouso e de frenagem.